Neste fim de semana, o programa de audiência de custódia completou 1 ano de implantação efetiva. A parceria entre o CNJ, o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo foi firmada em fevereiro de 2015. A audiência de custódia consiste na garantia da rápida apresentação de um preso ao juiz nos casos de prisões em flagrante. A ideia é que o acusado seja apresentado ao juiz e que esse juiz decida sobre a custódia dele ou não. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado Antônio Rodrigo Machado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente sabe que a rápida apresentação do preso ao juiz consiste nessa audiência de custódia, né? Mas explica direito para a gente como é que funciona, qual é o modus operandi dessa audiência. O preso chega lá, ele é acompanhado pelo advogado, como é que funciona? Na verdade, é uma novidade que há muito tempo era necessária no nosso sistema penal, processual penal. Então, a Polícia Militar vai até a rua para atender um determinado chamado, ocasionalmente faz a prisão em flagrante, isso é levado até a autoridade da Polícia Civil, o delegado ele vai documentar aquela prisão em flagrante e a partir daí ele tem 24 horas para levar aquele preso até o magistrado. O magistrado ele poderá decidir pela manutenção da prisão, ou ele poderá conceder uma liberdade provisória, também poderá exigir que aquele preso, que deixa de ser preso, ele se utilize de um sistema de monitoramento, ou que ele fique na sua residência, ou ele poderá ser solto, em casos em que não se vislumbra a necessidade da prisão. Como é que era antes, né, que funcionava? Porque a gente sabe que as cadeias ficavam até superlotadas também ali com esses presos em flagrante. Na verdade, o que acontece é que a audiência de custódia, ela já vem para implementar algo que já é exigido pela nossa legislação. O artigo 310 do Código de Processo Penal, ele já exigia a apresentação do preso em flagrante ao magistrado, ao juiz. Então, na verdade, quando ela vem implementar uma lei que já existe, ela vem corrigir, na verdade, um grande problema. Alguém que era preso em flagrante por um crime que, muitas vezes, ao final, ele não teria a sentença, a pena de prisão, essa pessoa iria ficar presa durante muitos meses, muitas semanas, muitos dias, sem a necessidade de que essa pena de prisão fosse aplicada provisoriamente. Por vezes a sociedade entende que isso, a liberação, o preso foi lá, preso em flagrante, o juiz liberou porque ele entendeu que ele tem necessidade de ficar preso, ele pode responder ao processo em liberdade. A população, a maior parte das pessoas entende que isso é uma falta de punição, que não é, né? Infelizmente, o senso comum faz com que a gente imagine que no Brasil se prende pouco. Na verdade, nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo, ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia e China. Se a gente for contabilizar as penas, não de prisão, as penas em regime aberto, por exemplo, a gente fica em 3º lugar, a gente ultrapassa a Rússia. Nós temos uma população carcerária de mais de 500 mil presos no Brasil e ainda com déficit de mais de 200 mil, ou seja, nós temos aí a necessidade de mais de 200 mil vagas nos presídios brasileiros. Nós acabamos de ver aqui uma reportagem que se falava da superlotação de presídios. Então, a população entende que a única punição devida é a pena de prisão, quando, na verdade, para um crime de baixo potencial lesivo, outras penas já seriam suficientes para causar a ressocialização, a punição e o sistema e a sensação de que, de fato, os crimes estão sendo punidos no Brasil. A audiência de custódia foi implementada no Tribunal de Justiça de São Paulo em fevereiro do ano passado. Isso. E, paulatinamente, nos demais estados e nas unidades federativas da nação, inclusive no Distrito Federal. Como a implantação paulatina, que dificuldades foram sendo observadas e superadas até? Primeiro, assim, o projeto veio do CNJ, em parceria com o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje está se irradiando praticamente por todos os estados da federação. A primeira dificuldade é compreender que a pena de prisão ela não vai resolver todas as angústias da sociedade, né? De 90 a 2013, com os últimos dados levantados pelo CNJ em 2014, se percebeu que aumentaram as prisões em mais de 500% no Brasil, mas hoje nós temos 19 cidades brasileiras no ranking das cidades com maior número de crimes no mundo. Ou seja, nós aumentamos a pena de prisão e automaticamente também, paralelamente, nós aumentamos também o número de crimes. Então, a primeira dificuldade é fazer com que a sociedade e principalmente os atores que compõem o Poder Judiciário, eles compreendam que a prisão em casos desnecessários ela causa maiores problemas do que, de fato, traz soluções. Tá ótimo. A gente continua esse assunto no próximo bloco. Ainda tem algumas dúvidas a serem esclarecidas. Só um minutinho, por favor. A gente vai para o intervalo.
Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Antônio Rodrigo Machado, que hoje conversa com a gente sobre as audiências de custódia, esse ano de audiências de custódia no Brasil. O sistema em si está preparado para essas audiências de custódia ou está se adaptando? Está se adaptando, primeiro porque a gente precisa ter um número de juízes que estejam disponíveis durante todo o período da semana para atender todas as prisões em flagrante que são realizadas pela polícia, né? Então, a dificuldade pessoal, a dificuldade de maquinário, de estruturas que estejam disponíveis para essa novidade, que não deveria ser novidade, é um problema do sistema. Então, isso exige um compromisso do Poder Judiciário, exige também um compromisso do Poder Executivo, através de estruturas dadas pelas polícias e também de auxílio à execução desse sistema. Além do preso em flagrante, quem mais é ouvido nessa audiência de custódia? Então, como é que acontece? A autoridade policial leva o preso até a audiência de custódia. Na audiência, nós teremos o papel do Ministério Público, que no caso vai dar um parecer acerca daquela situação, e teremos também o advogado do acusado, né? Se ele não tiver com o advogado, lhe será concedida a presença da Defensoria Pública. Então, são OAB, Ministério Público e Poder Judiciário, são as três instituições, também somada à atividade da polícia, são as três instituições que fazem parte dessa audiência de custódia, e o pensamento e o engajamento dessas instituições vão ajudar no sucesso dessas medidas. Nós temos hoje, Érica, mais de 50% das pessoas que são presas, que são levadas à audiência de custódia, elas não são mantidas nas suas prisões. Então, ou elas vão servir através de sistema de monitoramento, elas vão retornar para sua casa, ou elas vão ficar em prisão domiciliar, ou elas são liberadas, porque muitas vezes aquela prisão não se justifica. Uma pessoa que comete um delito, por exemplo, apenas a título de exemplo, de tráfico de drogas, mas é algo esporádico, fez pela primeira vez, um jovem com 19, 20 anos fez aquilo ali de forma isolada. Aquele preso ele poderá responder o processo dele em liberdade, até porque ele tem a condição de ser réu primário. Mas um outro preso que já faz parte da organização criminosa, já tem uma atitude reiterada na prática de ilícitos. Então, aí o juiz ele vai atentar para esses dados, junto com o Ministério Público, junto com a sua defesa, na defensoria ou advogado, e ele vai tomar a sua decisão. Então, é um sistema muito inteligente, muito importante, até para a gente combater essa superlotação dos presídios, das carceragens, dos sistemas de detenção provisória. E essa audiência de custódia está até prevista em tratados internacionais, né, como São José da Costa Rica. Exatamente. Não só no Tratado Americano de Direitos Humanos, como também em outros tratados. Na verdade, toda a legislação nacional e, inclusive, internacional, ele trata isso como uma matéria de direitos humanos. Então, por exemplo, um preso que foi torturado, que foi espancado pela autoridade policial ou pelos policiais militares encarregados da segurança pública ostensiva, ao ser levado à audiência de custódia, todos esses problemas serão detectados ao vivo, né? Pelo magistrado, pelo juiz. Então, até na proteção mesmo na nossa sociedade, nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, ainda são presas injustamente, irregularmente, muitas vezes pela cor da pele, pela sua condição social. Então, a audiência de custódia também faz com que o policial ele se sinta mais fiscalizado. Então, isso é importante para todos os atores da justiça brasileira. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o advogado Antônio Rodrigo Machado, que conversou com a gente a respeito desse 1 ano de audiência de custódia no Brasil. Obrigada pela participação. Até uma próxima.